Sejam bem-vindos ao canal Exopolítica Unlocked, Educando para o Futuro, do professor Alexandre Dietrich Buhr. Considere inscrever-se no canal para receber notificações dos próximos vídeos. Deixe o seu like, compartilhe o vídeo com seus amigos e se quiser fazer uma contribuição financeira para ajudar a manter o canal, envie por favor um Pix de qualquer valor para o endereço abaixo. O professor Alexandre Dietrich Buhr é magistrado catarinense aposentado. Ele atuou na magistratura por quase 28 anos. Possui mestrado acadêmico com dissertação na área de Direito Espacial Internacional na Universidade do Vale do Itajaí, Univale. Foi professor da UNOESC, campus Joaçaba, no curso de Direito por quase 15 anos. Foi também professor na Escola Superior da Magistratura Catarinense e na Academia Judicial do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. Membro da SBDA, Sociedade Brasileira de Direito Aeronáutico e Espacial. Publicou 3 livros, dentre eles A Arte do Pacificador, em 2005, Direito Espacial, Lições Preliminares e Avançadas, de 2012, e Direito Espacial Intergaláctico e Diplomacia Internacional Intergaláctica, uma introdução, em 2020. Então, rumemos para as estrelas junto ao professor Alexandre Dietrich Buhr. Ad Astra. Sejam bem-vindos ao nosso canal Exopolítica Unlocked, Educando para o Futuro. Vamos para mais um vídeo deste canal. Hoje nós teremos um vídeo com as notícias mais recentes deste mês de junho a respeito da exopolítica. Começamos com uma notícia do diretor do FBI, Kash Patel, que disse: entregamos o nosso primeiro lote de informações ao comitê e eles divulgarão essas informações publicamente, muito em breve. Declarou que somos totalmente a favor das divulgações sobre as questões de outras civilizações cósmicas. Não há nada nesse assunto que não queiramos divulgar. Isso está literalmente acontecendo em um futuro próximo. A deputada Ana Paulina Luna declarou que provavelmente o presidente Donald Trump assinará uma ordem executiva de imunidade para uma série de denunciantes, o que os encorajará a falar do que sabem sobre questões relativas a outras civilizações cósmicas, a recuperação de naves de outras civilizações cósmicas, naves acidentadas ou recuperadas, e sobre a realização de tecnologia reversa, realizada pelas Forças Armadas e pelo Complexo Industrial Militar Espacial Norte-Americano. Esses denunciantes, ex-militares, ex-funcionários de empresas ligadas ao Complexo Industrial Espacial Norte-Americano, ex-agentes de agências de inteligência, estão sujeitos aos seus acordos de confidencialidade e estão sujeitos à Lei de Segurança Nacional, caso violem seus compromissos de guardar segredo. A imunidade traria segurança a essas pessoas para que revelasse o que viram, no que trabalharam, etc., garantindo que os representantes do povo, o Congresso norte-americano e a Casa Branca tivessem acesso a essas informações. Em uma entrevista pública, o deputado Eric Burlinson declarou que nos últimos 3 anos foram divulgadas mais informações, documentos e vídeos do que em muitas décadas. Disse que os congressistas tiveram acesso à investigação realizada pelo Pentágono em 1996 sobre um incidente ocorrido na cidade de Varginha, estado de Minas Gerais, Brasil, em que foram recuperados, segundo ele, espécimes biológicos não humanos e uma nave de fabricação não humana, o que foi confirmado pelo ex-ministro de Defesa do Brasil, Aldo Rebelo, que estava lá nos Estados Unidos. Luiz Elizondo, ex-militar do Exército dos Estados Unidos, ex-funcionário do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, ex-agente de contra-inteligência e autor do livro Inside the Pentagon's Hunt for UFOs Imminent. Em português, Iminente, os bastidores da caçada do Pentágono a OVNI. Livro que virou best-seller nos Estados Unidos. Em seu depoimento na Comissão Mista do Congresso dos Estados Unidos sobre UFOs, em 2024, afirmou
que seu livro ficou 1 ano em revisão no Departamento de Defesa e, abre aspas, o que está no livro é o que me disseram que tenho permissão para falar. Ele assinou acordo de confidencialidade com o Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Na época deste depoimento, 2024, eu já havia desconfiado do depoimento dessa pessoa, como um depoimento de contra-inteligência, já que, como ele mesmo declara, só fala e escreve o que o Departamento de Defesa permite. Então, em verdade, ele é um porta-voz daqueles que ocultam informações há mais de 80 anos. Portanto, há uma agenda por trás de seus depoimentos. Recentemente, o famoso repórter investigativo sobre o fenômeno UFO, Ross Coulthard, que possui o canal do YouTube Reality Check, afirmou que Luiz Elizondo liderou o programa de recuperação de destroços de OVNI e atuou como uma espécie de testa de ferro para James Clapper, ex-diretor de Inteligência Nacional. Segundo Coulthard, o objetivo era controlar a narrativa pública, restringindo o que o povo poderia saber sobre a recuperação de materiais não humanos. David Grush, também denunciante, reforçou que James Clapper controlava o tema de recuperação de destroços e colocava pessoas de confiança em posições estratégicas para gerenciar a narrativa. Ashton Forbes, influenciador digital e pesquisador independente dos Estados Unidos, afirmou que Luiz Elizondo é um agente de desinformação, cujo papel era encobrir tecnologias avançadas. Outra pessoa que, na minha opinião, se enquadra na posição de Luiz Elizondo é Hal Puthoff. Ele é um físico quântico e ex-cientista da CIA e NSA. Também é um cientista muito conhecido por seu trabalho no projeto Stargate, na década de 70, onde ele e Russell Targ conduziram pesquisas sobre clarividência e espionagem psíquica no Stanford Research Institute, SRI. Ele revelou, Hal Puthoff, no podcast The Diary of CEO e no Joe Rogan Experience, que o governo dos Estados Unidos possui conhecimento sobre pelo menos 4 espécies alienígenas distintas e recuperou dezenas de naves não humanas. As 4 raças por ele citados seriam cinzas de baixa estatura, nórdicos, que seriam como seres humanos, os reptilianos e insectoides. Ora, Hal Puthoff nunca falou nada sobre o assunto nos mais de 50 anos em que trabalhou em projetos militares secretos. E agora, nos últimos 2 anos, vem fazendo declarações que aparentemente são reveladoras. Essas declarações apenas vieram quando já havia um movimento no Congresso dos Estados Unidos e agora também da Casa Branca para investigar e divulgar informações retidas por décadas. Parece que o próprio sistema representado por parte do Complexo Militar Espacial Industrial dos Estados Unidos, o qual possui há várias décadas vários projetos de pesquisa secreta relacionados a entidades biológicas não humanas, a recuperação e abate de OVNIs e realização de engenharia reversa, está meio que correndo atrás do prejuízo, no sentido de manter o controle da narrativa. Já que o governo eleito, presidente dos Estados Unidos e o Congresso dos Estados Unidos estão investigando essas atividades secretas e divulgando informações ao público. Lembre-se que em uma democracia todos que estão em cargos públicos devem prestar contas ao eleitor, ao contribuinte, aquele que mantém todo o Estado financeiramente. Como está escrito, por exemplo, em nossa Constituição, todo o poder emana do povo. Então, os representantes eleitos, o Congresso Nacional e o Poder Executivo, devem ter acesso a tudo que o governo, como um todo, faz e gasta com o dinheiro do eleitor. E o eleitor, por sua vez, tem o direito de saber das informações. Nos Estados Unidos, existem muitas atividades secretas conduzidas por burocratas não eleitos
em conjunto com empresas privadas, com um nível de classificação de segredo superior ao de acesso do próprio presidente da República. Portanto, há atividades em desenvolvimento pelo governo às quais nem o presidente dos Estados Unidos tem acesso. É contra isso que o presidente Donald Trump e o Congresso dos Estados Unidos estão lutando. Portanto, tenhamos calma quanto à divulgação de arquivos classificados relacionados a outras civilizações cósmicas, porque o embate que esta atual administração e o Congresso dos Estados Unidos estão lutando encontram resistências muito poderosas. Uma outra notícia bastante importante que saiu agora em junho de 2026, de que o presidente Donald Trump assinou uma ordem executiva que desbloqueia 6.500 patentes relacionadas à tecnologia quântica. A eliminação do sigilo sobre essas patentes irá impulsionar a pesquisa e aplicação de tecnologias avançadas, que poderão ser usadas em sistemas de produção de energia livre e verde e barata, no transporte, na saúde, comunicação, etc. Outra notícia de muita importância é que no dia 30 de junho de 2026 houve uma audiência pública no Congresso dos Estados Unidos para investigar um projeto chamado MK-Ultra. Esse projeto foi descoberto acidentalmente em 1977, após a recuperação de registros financeiros que escaparam a uma ordem de queima de arquivos. Esse projeto tinha 149 subprojetos em operação, em 80 instituições diferentes, como hospitais, universidades, prisões e empresas farmacêuticas. Entre os programas desenvolvidos estão experimento envolvendo controle mental, manipulação da percepção. Programas associados a supostas pesquisas sobre viagem no tempo, interação entre consciência humana e tecnologias avançadas. Tecnologia capaz de visualizar diferentes linhas de tempo e cenários futuros, conhecido como projeto Looking Glass. E o projeto muito falado, Voice of God, Voz de Deus, é uma tecnologia baseada no uso direcionado de micro-ondas e outras formas de energia para projetar vozes, implantar falsas memórias e influenciar diretamente no cérebro, com potencial aplicação em operações psicológicas de larga escala. Esse experimento do projeto MK-Ultra incluía o uso do alucinógeno LSD, eletrochoque, hipnose, privação sensorial e tortura psicológica em cidadãos sem o seu consentimento. Utilizavam prisioneiros, pacientes em hospitais psiquiátricos, veteranos das Forças Armadas e pessoas comuns, incluindo jovens e crianças. Na audiência pública, foi revelado que cientistas alemães que trabalharam na Alemanha nazista nos experimentos realizados nos campos de concentração, que foram trazidos aos Estados Unidos na Operação Paperclip, estavam ligados ao projeto MK-Ultra. Esses experimentos também foram realizados em outros países no pós-guerra Segunda Guerra Mundial, países em que os Estados Unidos tinham bases militares. O projeto MK-Ultra funcionou nos anos 50 e 60 sem qualquer supervisão do Congresso dos Estados Unidos ou da Casa Branca. Porém, segundo as testemunhas, não é possível afirmar se tais projetos continuam sendo realizados sob outra denominação. Aqui eu registro meus agradecimentos à revista digital Mundo Secreto com Demis Viana, dos quais muitas dessas notícias eu coletei. Steve Greer lançou um manifesto público sobre a importância da divulgação dos arquivos secretos, sobre a existência de outras civilizações cósmicas, a recuperação ou abate de naves alienígenas e sobre tudo o que foi desenvolvido nessa área. Ele trabalha arduamente nesse sentido há várias décadas e possui um dos maiores acervos privados de documentos, vídeos e mais de 700 denunciantes. Ele exaltou a necessidade de liberar tecnologias avançadas
de produção de energia livre na área médica e em outras áreas, para que a humanidade dê um salto tecnológico, melhorando a vida de toda a sociedade humana. Steve Greer é um importante personagem no movimento pela divulgação de todas essas informações. Porém, ele sempre sustenta que os extraterrestres estão aqui para nos ajudar e a nos proteger de nós mesmos, tendo em vista o nosso potencial destrutivo com nossos arsenais atômicos. E aqui eu faço o meu comentário fundamental a despeito da importância do trabalho de Stephen Greer. Me parece que Steve Greer está a serviço de uma agenda bem clara: fazer com que a consciência da humanidade aceite toda e qualquer raça de extraterrestres que se apresente. Esta é a mesma agenda de Steven Spielberg, que em sua trajetória como cineasta sempre divulgou a mensagem de que devemos ter empatia com extraterrestres cinzas e assemelhados, quando, em verdade, são esses extraterrestres cinzas que têm sido protagonistas de milhares de sequestros, abduções de humanos para experimentos biológicos e implantes de dispositivos. Na minha visão, não podemos considerar que tudo o que vem do céu é positivo. Os milhares de relatos de seres humanos com outras civilizações cósmicas nos últimos 80 anos têm demonstrado que houve encontros positivos para a raça humana, em que se respeitou o livre-arbítrio do contatado, e outros contatos em que o livre-arbítrio do ser humano não foi respeitado. Isso é um fato. Então, quando presenciamos pessoas influentes em suas áreas de atuação, transmitindo a mensagem de que todas as civilizações cósmicas são positivas, na minha opinião, essas pessoas estão defendendo uma agenda. Precisamos ter cuidado com as várias narrativas que nos serão apresentadas nesses tempos de disclosure. Devemos ter em mente que, assim como no planeta Terra, temos seres humanos agindo de forma correta, benigna, com ética e moral, temos também vários seres humanos agindo em direção contrária, promovendo a discórdia, sofrimento, guerras, misérias, etc. Assim também é com outras civilizações cósmicas. Apesar de terem mais tecnologia do que nós, eles têm suas próprias agendas e podem não ser benignas para com a humanidade da Terra. E, como dentro de uma determinada civilização cósmica, pode haver grupos de seres benignos e não benignos, assim como é na Terra. Portanto, é importante estarmos atentos e bem informados sobre tudo o que se passa no tema da exopolítica. No momento atual da história da humanidade, em que estamos alcançando um nível tecnológico compatível com o status de sermos uma sociedade planetária espacial, precisaremos decidir com sabedoria quais serão os nossos melhores parceiros cósmicos nesse imenso universo. Essa escolha será determinante para o futuro da humanidade da Terra. E deixo esta como última reflexão. Nossas escolhas dos nossos parceiros cósmicos definirão o futuro de toda a humanidade. Espero que tenham gostado do vídeo e que deixem o seu like e compartilhem com seus amigos. Meu grande abraço, até o próximo vídeo. Ad Astra.